para a gente conversar mais uma manhã de terça-feira na Rádio Sol Leste FM, aqui no Instagram, o pessoal que está entrando também, no @janaína.nutri. Se quiser ver a gente, já entra lá no @janaína.nutri, dá um oi, né? Manda a sua dúvida. Hoje o tema é maravilhoso aí para quem lida com crises de ansiedade, para quem tem momentos ansiosos. A gente vai trazer dicas, né? Dicas práticas para você já implementar aí, a gente vai fazer, né? Então, se você quiser ver como é que vai funcionar a respiração, né? Como é que é toda essa prática, entra lá no @janaína.nutri. Você que está aí no YouTube, né, como a gente, que aí já vai estar gravado para quem quiser depois assistir, vai estar gravado aqui no YouTube, né, da rádio. Então você entra também aqui nas nossas redes sociais embaixo, dá um like, né, dá o seu comentário para que você possa se inscrever aí, para que você possa trazer aí, aprender um pouco mais sobre a nutrição consciente, né, sobre a nutrição da nossa alma, nossa nutrição de vida, que a gente está trazendo aqui tanto dicas, né, práticas para a gente, né, de alimentação, de uma alimentação consciente, de como a gente pode nutrir nosso corpo físico, como também a gente pode nutrir também os nossos sentimentos, como a gente pode nutrir os nossos pensamentos, ou seja, a nutrição verdadeira que a gente precisa para ter saúde, qualidade de vida, paz, bem-estar, né? A gente precisa aprender a fazer essa nutrição diariamente. E essa nutrição diária, ela é aprendida, né? A gente acha que é só com a comida que vai resolver ali, mas não necessariamente, né? A gente precisa aprender a ter hábitos que vão ajudar a gente a ter mais saúde, a ajudar a gente a ter mais equilíbrio, né? Ajudar a gente a ter um humor melhor. Então, para que a gente possa ter boas relações, para que a gente possa conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais calma, para que a gente possa lidar principalmente com essa ansiedade aí que às vezes pega no nosso pé, né? Às vezes a gente já acorda com a cabeça cheia, né? Já acorda aí querendo resolver tudo ao mesmo tempo, e essa resolutividade de tudo ao mesmo tempo, às vezes a gente acaba não fazendo nada, né? Fica só ali, meu Deus do céu, preciso resolver isso, aquilo, e acaba não conseguindo focar num só ação e acaba fazendo tudo ao mesmo tempo e de uma forma muitas vezes não planejada, não organizada e com aquela sensação de que não fez tão bem aquilo ali, com aquela sensação de euforia, né? Com aquela sensação que você tá ali e não tá ali, digamos assim, né? Que a ansiedade, ela é muito disso, né? Você tá com medo excessivo de algo, ou quando às vezes você tem também muitas tarefas a resolver, que a gente chama da galera que é multitask, né? Então essas tarefas, muitas para resolver ao mesmo tempo, e às vezes isso acaba gerando uma ansiedade na gente, né? Acaba deixando a gente um pouco mais acelerado, acaba deixando os nossos pensamentos um pouco mais acelerados, e esse aceleramento, né, quando está em excesso, ele faz com que a gente consiga ter também um desfoque nas coisas, né? Por mais que a gente tente focar em algo, esse desfoque faz com que a gente tenha reações físicas no nosso corpo, que a ansiedade é uma reação física daquilo que está acontecendo, né? Daquilo que eu acreditei ou daquilo que eu estou querendo resolver ali. Então, ela é uma reação física. A nossa amígdala aqui, que está aqui atrás, o nosso cérebro, né? Não é essa aqui da garganta, não, gente. Tem essas daqui também, né? Mas é aquela que está aqui no nosso cérebro, ela é um centro. É um centro onde a gente dispara algumas substâncias que são substâncias que vão fazer a gente se tornar mais alerta, que vai fazer a gente ir lá resolver a situação, que vai fazer a gente levantar da cama, né? Que vai fazer a gente conseguir fazer as atividades. A questão é, quando essa amígdala aqui, esse centro, ele está disparando o tempo todo, ou seja, quando ele está em curto-circuito, sabe? Quando as coisas entram em curto-circuito, que você dá uma pane, né? Tipo assim, opa, e aí chega muitas vezes a paralisar a gente, né? Então, quando a gente tem um curto-circuito na rede elétrica, tudo desliga, né? Paralisa, né? Porque deu um excesso de informação, excesso de energia ali. Com a nossa cabeça é do mesmo jeito. Quando a gente se torna momentos mais ansiosos, quando a gente vai disparando mais um medo, o controle, querer resolver tudo ao mesmo tempo, não esperar as coisas ter o seu lugar e a sua função, isso vai gerando essa aceleração na amígdala, né? E ela começa a entrar em curto-circuito, ela não sabe mais o que fazer. Isso se torna o que a gente chama de crises de ansiedade.
Ou seja, são momentos onde o nosso cérebro ali, a nossa amígdala está meio que em curto-circuito. E o que é que ela faz? Ela vai dizer assim, opa, para tudo, né? Precisa parar, porque se não parar, vai piorar toda a situação no corpo. É como se tivesse ali caiu o disjuntor, né, da casa, né? Precisa desligar para que tudo não exploda, né? Então é mais ou menos isso. O nosso corpo ele faz isso, nosso cérebro ele dá tipo desliga o disjuntor ali dele porque tá em curto-circuito, tudo tá muito acelerado, tem muitas questões que não estão sendo conseguindo ser de alguma forma metabolizadas, de alguma forma entendidas pelo nosso corpo. E aí ele desliga. Quando ele desliga ali, você fica muitas vezes paralisado, né? Que aí dá aquela crise. O coração palpita muito rapidamente, a respiração acaba você não conseguindo puxar a respiração. Algumas pessoas sentem uma dor no peito, né? E essa dor no peito que muitas vezes é confundida com a pessoa achando que está tendo um ataque cardíaco, alguma coisa, vai bater na UPA, né? Que às vezes não está entendendo o porquê, porque realmente acontece muitas vezes as crises de ansiedade, elas acontecem de uma forma inconsciente, porque foi um acúmulo de coisas que você teve ali na sua vida, traumas, questões que a nossa amígdala já está meio que sem entender o que é que está acontecendo. Então ela acaba disparando por coisas que a gente não sabe ou por coisas que a gente está meio inconsciente ali do que está acontecendo. Então, quando a gente tem inconsciência do que tá acontecendo ali, a gente precisa também cuidar disso na terapia, né, nas limpezas, enfim, é uma outra questão. Mas muitas vezes a gente tem momentos ansiosos, né, na nossa vida e a gente não percebe. E isso vai acumulando muitas vezes nessa amígdala e vai surgir uma hora que é uma crise de ansiedade. Muitas vezes é uma crise de pânico, quando é muito em excesso, né? Muitas vezes dá aquele medo, aquela sensação de que você vai morrer ali, né? Então, a crise de pânico, muitas vezes as pessoas passam, né? Porque é uma sensação de como se você estivesse impotente ali diante daquilo ali, que o teu corpo ele não responde mais aos estímulos que você está dando, a tua coordenação. Então, é como se o teu corpo ele está ali acelerado, dá palpitação, né? Muitos pensamentos, dá uma sensação de medo, de angústia, de que você precisa se esconder ali e que você não sabe muito o que fazer. Então, hoje, a gente vai aprender a como lidar com isso, né? Quando você estiver num momento mais ansioso, seja uma crise de ansiedade, onde você se sente mais acelerado, sente que não está conseguindo resolver as coisas, tem muitos pensamentos na cabeça, sente que tem a dificuldade até mesmo de dormir, né? Que você às vezes fica revirando de um lado e para o outro. Isso são momentos ansiosos, né? Onde a gente não consegue estabelecer uma lógica para tudo que a gente vai seguir ali. Então, a gente vai aprender hoje a como sair desses momentos, né? Porque muitas vezes a gente não sabe de técnicas que podem nos ajudar, porque muitas vezes a gente acha que é frescura, que é besteira, que meu Deus, está tendo uma crise de pânico, isso é besteira. Não, gente, isso não é besteira. Realmente está acontecendo fisiologicamente no teu corpo. Porém, é por um motivo, muitas vezes, que não existe, né? Que aí, às vezes, a gente confunde, porque o que pode estar disparando a ansiedade em você, a crise de pânico, né, essa sensação, são muitas vezes questões que não aconteceram, que não vão acontecer, são medos ilusórios que a gente chama, né? Medo de coisas que a gente acreditou de alguma forma, em algum momento da nossa vida, que a gente acreditou que aquilo ali poderia nos trazer algum malefício, que aquilo ali poderia muitas vezes nos prejudicar, né? E isso muitas vezes é algo ilusório, é irreal, está na nossa imaginação, está registrado na nossa cabeça como algo ruim e que muitas vezes na realidade aqui dos fatos, né, a gente pegando aqui, não está acontecendo nada. Por exemplo, agora eu poderia ter muitas vezes tem gente, né, vamos dar um exemplo, tem gente que tem medo de falar em público, né? Então, tem medo aqui de estar olhando para as câmeras, que eu estou olhando para a câmera do celular, estou olhando aqui para a câmera aqui na rádio, tem um microfone, sei que tem um monte de gente me escutando. Isso poderia me gerar um medo, né? E muitas vezes esse medo é medo de, tipo, de que eu vou falar algo errado, de que eu vou falar algo que não vai ser legal, que eu vou gaguejar, o que é que as pessoas vão pensar? Será que vão achar que eu sou uma boa terapeuta ou nutricionista, que eu estou falando direito ou não? Pode vir esse medo, né? Só que vocês pensam bem um pouco. Isso realmente está acontecendo?
será que eu preciso ter esse medo, né? Então, na realidade, o que está acontecendo é o quê? Eu estou aqui conversando com vocês, trazendo um pouco das informações do que eu aprendi na minha vida, né? Que eu aprendi comigo mesmo, porque já passei por crises de ansiedade, ainda tenho momentos em onde eu me percebo em crise de ansiedade, estão bem mais administradas por técnicas que eu utilizo, por terapias que eu já vim fazendo e momentos também de crise de pânico. Já tive momentos de crise de pânico, hoje é muito raro, muito difícil, né? Mas já passei por isso, então eu vim aqui compartilhar com você. Então, quando a gente se acalma, fala que tá tudo bem, né? Que tá tudo, que não é nada, é tudo da minha cabeça, né? Não é real o que está acontecendo. Quando a gente traz para essa realidade, a gente começa a fazer com que a ansiedade ela não nos domine, porque a gente precisa aprender a administrá-la para não entrar em momentos de crise, né? Isso eu estou falando antes de entrar no momento de crise. Então, se você se percebe em alguns momentos, né, de coisas que são de alguma forma gatilhos para você, né? Onde você está vivendo uma situação onde você percebe, sei lá, um medo de um elevador, né? Muitas vezes as pessoas têm medo do avião, né? Medo de voar. Só que o avião, se você for pensar, é uma das formas mais seguras de transporte, né? Que tem menos índice de acidentes e tudo, mas você às vezes tem um medo ali porque vai... aquele medo de que vai morrer, né? Ou que aquilo ali vai cair, etc. Só que na realidade aquilo ali não está acontecendo. É algo dentro de você. Mas quando você vê o avião tá tudo bem, pode até às vezes dar uma turbulência, mas é natural, acontece. Só que antes disso vem toda aquele medo ali para disparar em você, né? E aí dispara de uma forma fisiológica, né? Que é o que eu falei para vocês. Então, não é frescura, gente. São registros, são traumas, são questões que a gente, de alguma forma, memorizou na nossa cabeça que a gente precisa aprender a desconstruir. E isso é um passo a passo, mas o nosso corpo, ele não entende. Ele entende como se você acreditasse que aquilo ali existe. E que você estimulou muito tempo e alimentou muito tempo da vida aquele medo, aquela situação, aquela preocupação. E aquilo ali está, de alguma forma, deu curto-circuito no cérebro. E aí a gente precisa cuidar desse curto-circuito, né? E aí a gente cuida de várias formas, como a gente já falou para vocês aqui algumas vezes na rádio, né? A gente tem maneiras de cuidar fazendo a terapia, né? A maneira de cuidar através da alimentação, a maneira de cuidar através da desintoxicação para deixar essa amígdala voltar a funcionar normal. A gente pode cuidar com medicações também, né? Aí também pode ser com medicações naturais. Então, existem várias formas para a gente lidar com a ansiedade. Ela não é só um fator que a gente precisa observar, ela tem uma raiz, que é esse medo que a gente está falando, que precisamos observar ele, precisamos cuidar, precisamos tratar, precisamos ver que ele existe. E também a gente precisa cuidar dos efeitos, né? Então, a gente cuida da causa e do efeito ao mesmo tempo. Mas se a gente fica só no efeito, de cuidar do efeito ali, eu vou botar logo só a medicação para resolver o problema. Não resolve. Porque a causa está naquele medo, no controle, no gatilho que eu vejo quando eu tenho momentos de ansiedade, que para cada um é diferente, né? Eu tenho alguns gatilhos meus, assim, de ansiedade. Tenho pessoas em atendimento que têm gatilhos relacionados à alimentação, né? Que muitas vezes elas estão ali, a parte do trabalho, ela não está conseguindo desenvolver o trabalho, é um trabalho que é um ambiente que ela não se sente bem, e aquilo ali sempre gera ansiedade, aí depois ela vai como efeito buscar uma comida para compensar, né, para que ela tenha felicidade, para que ela tenha alegria, né, para que ela acha que aquilo ali vai resolver a questão, né? Então, é uma forma que o nosso corpo busca uma solução. Então, você precisa perceber quais são os sinais ali que o meu corpo está dando. A ansiedade é um sinal de que algo não está muito legal na nossa vida, nas nossas relações, ou na forma que eu olho para mim mesma, né? Muitas vezes a gente lida na parte de emagrecimento, né? No consultório, né? Tem muitas vezes as pessoas, elas acabam tendo uma sensação de que elas não gostam daquilo que está dentro delas, ela não gosta do corpo delas, ela não gosta da forma que ela se expressa. E essa forma de não gostar da gente, a gente precisa cuidar. Não é só fazendo a dieta, né? Não é só botando ali, fechando a boca, como diz assim, não, por que você está se sentindo assim? Por que você não se acha bela? Por que você não é seu melhor amigo? Por quê? Né? Se nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida, somos nós.
né? Então, a gente precisa trazer essa consciência, né, e perceber quais são os gatilhos que faz com que eu tenha, né, momentos ansiosos que são diferentes para cada pessoa, né? Então, o gatilho aqui pro Brad é diferente, né? Pro Thiago que está aqui também é diferente, para você que está em casa é diferente. Então, observe primeiro, a primeira dica de hoje é veja quais são os gatilhos, né? Para que a gente possa, mas sim, fazer com que esses gatilhos sejam algo ruim. Não, anota, observa ali o momento que te deixa ansiosa. O que é? É quando você está ali conversando com aquela pessoa? Por quê? É quando você está ali na sua empresa e que você faz um trabalho que você não está gostando. É quando você se olha no espelho e não se vê bonito, não se vê bonita. O que é? É o seu corpo? Por que que você tem esses momentos de gatilhos? É porque como você está numa amizade e aquela amizade você queria agradar e não está agradando, que você não é você mesmo e aquilo ali gera uma vergonha, etc. O que é que está por trás? Né? Então a gente precisa observar o que é que está por trás para a gente conseguir identificar a causa principal desses momentos ansiosos, tá? Mas, recapitulando, o foco de hoje é outro, né? O foco de hoje é quando você chegou lá, o curto-circuito bateu, a chave, o disjuntor baixou e você precisa cuidar ali daquela crise de ansiedade. Beleza, Janaína? Eu vou começar agora a observar meus gatilhos, etc. Porém, eu já estou em crise de ansiedade, eu já estou lidando com isso no meu dia a dia, quando eu vou trabalhar, quando eu estou dirigindo o carro, né? Então, eu tenho clientes que falam que tem momentos ansiosos quando está dirigindo, né? E não é pela direção em si, é porque está chegando no trabalho. Então, o que é que ela pode fazer? O que é que você pode fazer quando tiver neste momento, quando tiver numa crise de ansiedade? Então, vamos lá. Anota aí as 5 dicas que a gente vai dar aqui, dicas práticas para você fazer, né? Então, pega caderninho, anota, ou você aí que tá escutando a gente na rádio, entra lá no YouTube, né? Ou entra aqui no @janaina.nutri, que estão transmitindo ao vivo, para você ver como é que você vai fazer essas táticas aí. Então, a primeira tática, estou no momento de ansiedade, estou em crise, o disjuntor baixou, né? Tá tremendo tudo aqui dentro, tá aquela coisa que você não sabe o que fazer, que você quer controlar, e a ansiedade é o contrário, é sair do controle, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, vai passar, tá? Então, você já passou por crise de ansiedade, sabe que já passou, porque você tá aí vivo, né? Então, tá tudo bem. Então, primeira coisa que você vai dizer pra você vai dizer, vai passar, ok. O que eu preciso fazer para que isso passe mais rápido? Então, você vai tentar acalmar o seu corpo, certo? Então, para acalmar o seu corpo, você vai primeiro parar tudo que você está fazendo. Então, estou fazendo as coisas aqui ansiosa, com o coração batendo muito forte, com respiração ofegante, falando rápido, etc. Opa, para tudo. Ah, mas eu não tenho tempo, Janaína, e tal, eu tenho que entregar não sei o quê. Não adianta você fazer isso nessa energia, porque você depois vai ter que voltar e fazer retrabalho imenso. Você vai ver que fez um negócio mal feito, vai ver que fez aquilo ali. Não adianta. Para. Tá dirigindo o carro? Para o carro, estaciona no local e você vai fazer a técnica que eu tô lhe dizendo agora. Parou, né? Primeira coisa é parar. Ah, eu tô no meio de uma aula, eu tô no meio de um local. Vai pro banheiro, pede licença, para. Parou. Primeira coisa que você tem que dizer pra você é parar. Então, porque o teu corpo não está dizendo para você parar, não baixou o disjuntor, como é que você vai ligar logo o disjuntor sem antes ver onde é que tá o curto-circuito tá fazendo ali? Então, vamos parar. Então, você para e você vai fazer uma respiração. Gente, a respiração, ela muda a nossa frequência, ela muda a nossa vibração, ela muda todo o nosso estado interno e externo ali do corpo. Então, a respiração, ela é a nossa dica mais importante. E existem várias técnicas de respiração. Vou ensinar aqui para vocês 2 técnicas e vou demonstrar aqui para vocês. Mas vocês, primeira coisa que fazem é parar e respirar. Então, sempre que você, até para você nem entrar na crise, você já percebeu assim que já tá mais assim, o negócio vai entrar em curto-circuito, né? Aí você vai, pega e para e faz uma respiração. A respiração, você pode usar isso como todos os dias da sua vida, como um hábito de renovação desse alimento da gente. Por quê? Nosso primeiro alimento que a gente tem é o ar que a gente respira. É ele que nutre nossas células, é ele que faz. A gente não pode viver sem respirar, não é? Só que às vezes a gente não tá conseguindo respirar bem. A gente tá só
E o nosso corpo está pedindo uma troca, uma respiração melhor. Então, você vai parar e respirar, tá? Então, a primeira técnica de respiração que você vai fazer é... Você vai perceber que você está respirando de forma curta, né? Acelerada. Então, você vai primeiro fazer uma respiração profunda, ou seja... Bota os pés no chão, onde você estiver, senta. Ah, não, Janine, não tem onde sentar. Beleza, não tem problema, pode fazer em pé mesmo. Mas alinha o corpo, a coluna aqui que vocês estão vendo, ó, alinha a coluna. E você vai botar as mãozinhas assim, se estiver sentado, pra cima. E você vai respirar de forma profunda. Você vai puxar o ar bem. Vamos lá, vai, Brad, aí também. Puxa, puxa, puxa o ar, enche a barriga, enche o pulmão e depois solta, solta nos ombros assim, ó. Pode fazer o barulho mesmo, é pra fazer o barulho. Puxa, puxa, puxa o ar, puxa. Soltou, solta os ombros. Mais uma vez, puxa, 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 solta. Faz isso 5 vezes só 5 vezes, só puxa, puxa o ar, tá? Isso é só pra mostrar pro teu corpo que você tá dando um novo ar pra ele, que você tá administrando esse ar. Fez isso aí, deu já uma rufa, deu uma acalmada, né? Mas ainda vai estar uma ruma de pensamento, o coração ainda vai estar, ó, aquele batuque, né? Vai estar batucando tudo, ainda vai estar vibrando aí dentro. E você ainda vai manter, vai deixar esses pensamentos falando sozinho e você vai fazer essa respiração, que é a respiração alternada. Ou seja, você vai alternar o ar que vai entrar no seu nariz pelas narinas, tá? Então, você que tá vendo aí, né? Você vai tampar uma narina e vai deixar o ar entrar só por uma narina. Então, você vai puxar o ar e soltar pela mesma narina. Trocou. Fecha a narina que estava puxando o ar e vai puxar o ar pela outra narina. E solta. Trocou. E solta. Você pode fazer essa técnica que a gente chama, que é uma técnica do yoga, né? Que é o Nadshodhana. Você pode colocar os 2 dedos aqui na testa e ir alternando aqui para facilitar. Ó. Você que está vendo aqui o vídeo, tampa uma narina com o polegar, puxa o ar e solta o ar. Troca, puxa o ar e solta o ar. E aí agora a gente vai fazer essa técnica, porque eu sei que vai estar um rumo de pensamento e você não vai conseguir se concentrar na respiração. Isso aí é da prática, a gente já sabe, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai falar para você, vai concentrar e focar, né? Toda a sua atenção, toda a sua consciência, a gente bota a nossa consciência onde a gente quer. Então, ela tá nos pensamentos, pensando ali nas preocupações, naquilo ali que tá deixando a gente ansioso, mas você vai tirar teu foco dali e vai focar na respiração. Então, você vai fazer o quê? Você vai começar a dizer para você, o ar tá entrando, o ar tá saindo. Trocou, o ar tá entrando, o ar tá saindo. Você diz isso mentalmente para você. Foca, o ar tá entrando, o ar tá saindo. O ar tá entrando, o ar tá saindo. O ar tá entrando, o ar tá saindo. Eu convido você aí, que tá escutando a gente agora, que tá aqui vendo a gente, né? Para esse minuto para você, mesmo que não esteja ansioso, mas a gente precisa alimentar o nosso corpo de boas energias, né? De boa nutrição. E a nutrição melhor do que a gente pode fazer é o nosso ar. Então, a gente precisa fazer esse exercício como se fosse comer mesmo, gente. A gente precisa exercitar. Então, vamos lá comigo. Pega, senta, coloca os pés aí no chão, né? Estica a coluna, solta os ombros. E vamos lá fazer essa respiração comigo, né? Então, vamos lá. Tampa uma narina, aí você vai puxar o ar. E soltou. Trocou a narina. O ar tá entrando. O ar tá saindo. Mais uma vez, trocou a narina. O ar tá entrando. O ar tá saindo. Trocou. O ar tá entrando. O ar tá saindo. Trocou. O ar tá entrando. O ar tá saindo.
Mais uma vez. O ar tá entrando. O ar tá saindo. O ar tá entrando. O ar tá saindo. Trocou. O ar tá entrando. O ar tá saindo. Mais uma vez. O ar tá entrando. O ar tá saindo. Agora relaxa. Bota as mãozinhas assim pra cima na perna, né? Fecha os olhos. Percebe como é que tá o corpo, né? Às vezes a gente esquece de como é que tá o nosso corpo, né? Percebe aí como é que tá o nosso corpo. Ótimo. E agora a gente vai para outra respiração, né? Rapaz, essa respiração aqui, o pessoal pode ter meio uma vergonha de fazer, mas não tem isso não, gente. A gente tem vergonha de ficar no estado que a gente está. Então, quem está do lado ali, a gente não se preocupa, deixa. Ou então, se você é mais tímido ou tem vergonha, se você estiver num local que realmente bateu a crise ali de ansiedade, que você precisa fazer, vai pro banheiro, faz de alguma forma, porque você vai precisar fazer um barulhinho. Né? Essa respiração é a respiração da abelhinha que a gente chama, tá? Eu aprendi isso com uma terapeuta maravilhosa, né? Que em breve estará aqui com a gente, né? A gente vai trazer isso como convidado. Então, assim, essa respiração, a respiração da abelhinha, ela ajuda muito quando a gente está com muitos pensamentos, ele vai ajudar muito nessa parte de ansiedade, né? Então, ela vai ajudar a gente, como se a gente não quisesse escutar esses pensamentos, a gente vai fazer um barulho mais alto, entendeu? Do que os pensamentos. E aí, como é que a gente faz essa respiração? A gente vai tampar nossos ouvidos e a gente vai fazer a respiração da abelhinha, né? A gente vai fazer tipo um som de abelhinha, tá? Então a gente faz isso com a nossa garganta, né? A gente vai fazer esse som, então como se fosse um carro e tal. A gente vai fazendo assim com a nossa garganta e vai parando e respirando também ao mesmo tempo pela boca, tá? Então você vai tampar aí os ouvidos, eu vou demonstrar aqui pra vocês, né? Como é o barulho antes da gente começar a fazer. A gente tampa aqui os ouvidos, fecha os olhos, né? Respira, e aí você vai fazer esse barulho aqui com a garganta, ó. E aí você pode fazer na frequência que você quiser, sobe, desce, no ritmo que tu quiser, como se estivesse cantando uma música, né? Aí tu vai. Respira, continua. Vamos fazer junto agora? Então vamos lá, bota o dedo no ouvido, tampa o ouvido para não escutar mais nada, né? E aí você vai fazer esse barulho com você agora. Vamos lá, vai lá. Respira. Essa respiração você pode fazer ela por uns 3 minutinhos, né? Sempre dando a pausa ali. Para você puxar o ar, não deixa ficar sem ar, tá? Eu sei que a gente faz esse barulho, mas não deixa ficar sem ar. Então, foca mesmo no barulho. Toda a tua atenção tá no barulho. Tá? Então, é uma respiração, cara, em momentos de crise de ansiedade que você pode testar aí, tá certo? Então, essa é a primeira dica. Respiração. Parou tudo e vai respirar, vai reequilibrar o teu corpo, tá? Tu pode fazer isso por 2 minutos, por 3 minutos, por 5 minutos, né? O tempo e a quantidade que você conseguir fazer já vai ajudar a essa amígdala começar a sair do curto-circuito, entendeu? Então ela vai começar, o teu corpo vai acalmando, vai trocando a energia, né? Ele vai trazendo essa parte onde você vai administrar ele, né? Então você estava antes alimentando de preocupação, agora você vai alimentar de coisas boas. Então a respiração ajuda demais. Segunda dica, tá? A segunda dica é: você precisa focar sua atenção em outra coisa, né? Então se você tá ali, né, tipo, já respirou, etc, né? E ainda tem alguns pensamentos, né? Ainda tem aquela preocupação e tudo do que você tá fazendo, precisa resolver aquele problema e tal. Você vai focar e se distrair com outra coisa, ou seja, tudo aquilo que pode, que é fácil para você se distrair, tá? Então, por exemplo, você pode pegar, botar uma música, você pode simplesmente levantar da cadeira e olhar as árvores do lado de fora,
Você pode começar uma conversa com uma pessoa que está do lado, nada a ver do que você estava pensando, uma coisa que você gosta, uma coisa alegre, feliz. Você pode pegar o celular e jogar um joguinho que te distraia. Você pode pegar aí o celular, assistir um vídeo muito engraçado, né, que não tem nada a ver, só para você dar uma relaxada e desfocar daquilo ali. Então, busque coisas que vão distrair você. São coisas simples, né? Pode ser coisas assim que muito rápido, que você se distraia e desfoque a sua atenção daquele problema de que você está ansioso, de que você está passando mal, de que você... Porque quanto mais a gente pensa que está passando mal, que está ansioso, isso vai aumentando. Então, tem uma questão na física quântica que diz, é uma lei. Tudo que a gente coloca foco aumenta, expande, né? Não sei se vocês já prestaram atenção, né? Porque se você tá ansioso, quanto mais você diz, meu Deus, tá tão ansioso, e agora? E não sei o quê. Meu Deus, meu Deus, vai aumentando, não vai? Né? Ou então quando você imagina aquele pedaço de bolo que você precisa comer ele, etc. E você fica pensando nele, você chega a saliva. Eu chego a salivei, porque o cérebro é assim, ele funciona desse jeito. Então, quando você... Mas, gente, ó, funciona mesmo, tá vendo? Ó? Então, assim, você começa a salivar. Então, quando você sente o cheiro de algo, né? Então, a gente colocar o foco da gente em questões que podem nos trazer alegria, que vão nos trazer felicidade, que vão nos trazer bem-estar, né? Que vão nos trazer paz. Então, nesses momentos, né? Que você se vê preocupado, que você se vê ansioso, foque, se distraia. Foque a sua atenção em outra coisa, tá? Em coisas que realmente podem te distrair, prender a sua atenção e que vão trazer um bem-estar, uma alegria, tá? Então, comigo funciona muito assistir uns vídeos que são engraçados, que são muito bestas assim mesmo, mas que me fazem rir e que faz com que, opa, já vi que o que eu tava imaginando aqui na minha cabeça não é real e que tá tudo bem, né? E aí eu consigo fazer esse ajuste no meu corpo, tá? O som tá baixo, Séfora? Ah, é porque aqui no celular tá um pouquinho distante, mas eu vou botar vocês aqui um pouquinho mais perto, tá? Ótimo. Mas, Séfora, depois no YouTube a gente vai colocar, tá? Aqui o pessoal que tá assistindo, a gente vai colocar aqui para vocês, vai disponibilizar o link para que vocês possam reassistir, para que vocês possam rever aqui as nossas dicas. Então, a gente tá na segunda dica, né? Anotou aí? Segunda dica, se distraia, foque sua atenção em coisas que são alegres, que são... que mudam a sua vibração, né? Que aí você vai achar a sua própria receita, né? Algumas das coisas que a gente falou aqui pode talvez ajudar você, né? Então me ajuda muito a parte de ver um vídeo engraçado, escutar uma música, né? Então são várias coisas que dá para você fazer aí. Terceira dica, se possível, né? Se você estiver em condições, se você estiver em casa ou tiver um local onde você possa ter acesso, você precisa deixar o seu corpo mais calmo, né? Como a gente está falando. Então, para deixar o corpo mais calmo, a gente tem uma técnica também que é tomar banho. Um banho gelado, tá? Então, um banho gelado. Então, você se vê assim, já nessa ansiedade, no pânico, ou você já com a tendência aí para isso aí, você vai tomar um banho gelado. Então, ai não, Janaína, não tô nem com calor, ai eu não tô, já tomei banho faz pouco tempo. Não tem problema, porque esse banho aí não é só pra limpar o corpo, não. É pra que você possa deixar o corpo mais calmo. Então, um banho gelado, né? Toma um banho gelado. Então, outra dica, né? Quando vocês chegam e saem de casa, né? Que às vezes a gente vem de um dia muito acelerado, passa por vários locais. Chegar em casa, toma um banho também, isso é muito importante. Isso ajuda a mudar toda a tua vibração para você dormir bem, né? Que aí a gente já entra na parte de higiene do sono, tá? Então, banho gelado é a nossa terceira dica, que é um banho que vai ajudar a acalmar o corpo, né? Então, vamos no banho, e quando for lá no banho, né? Já pede para aquela água possa te acalmar, para que toda aquela angústia que está ali dentro, todos aqueles pensamentos, a água possa levar, porque tudo é a nossa intenção que a gente pede também, né? Então, além da parte física do banho, a parte energética também, ela ajuda muito, que é que você vai dizer para você, assim, na hora do banho, que esse banho possa tirar todas essas coisas aí que não estão me angustiando, tudo aqui que está muito acelerado, que eu possa ficar mais calma, mais tranquila, que a água possa levar tudo, tá? Terceira dica, o banho gelado. Quarta dica, na mesma perspectiva, né, do banho, você pode fazer também, pegar um gelo e segurar o gelo,
tá? Então, isso funciona bastante, né? Tem até uma cliente minha, né? Que a gente estava fazendo esse trabalho, né? De entender por que ela se sentia ansiosa e tudo. E a gente tinha identificado que a ansiedade que ela estava muito se sentindo era no colégio, né? Que ela é adolescente, né? E aí ela estava no colégio e tudo. E no colégio ela tinha algumas questões dentro dela que ela sentia medo de estar perto dos amigos ou o que os amigos iam dizer. E ela tinha até vergonha de quando entrava em crise de ansiedade não pedir ajuda, né? E tudo. Então, são várias questões que a gente passa, né? Então, enquanto a gente trabalhava esses gatilhos, essa parte aí, ela utilizou muito essa técnica do gelo e a técnica da respiração. Eu dizia para ela, ó, vá lá pro banheiro, para tudo, avisa a professora, ó, professora, eu não tô me sentindo bem, posso ir ao banheiro e tal. E ela sempre também para ela pedir ajuda, né? Quando não estava se sentindo bem, porque as pessoas poderiam ajudar de alguma forma, mas que ela precisava primeiro se ajudar e saber as técnicas, porque muitas vezes as pessoas de fora não sabem como ajudar, né? Ela vai dizer, ó, só se acalma, mas não é assim como é que a gente se acalma, né? Então tem que ter as técnicas para se acalmar. Então essa técnica do gelo ela utilizava muito também, então ela ia, eu dizia a ela, ó, peça um gelo, né? Vá lá na coordenação, vá lá na diretoria, peça um gelo e segure por um tempo, fica lá um pedacinho, né? Segurando o gelo, que você vai ver que ele vai te ajudar a relaxar e acalmar. Então essa técnica do gelo ela ajuda demais, gente, para esses momentos de crise. Não quer dizer que ele vai resolver a questão, a gente está falando aqui em técnicas para se acalmar, tá? Então, você segura aquilo ali e ela conseguia, com aquele segurar o gelo, o sistema nervoso, né, o corpo se acalmava mais e ela conseguia lidar melhor com a situação lá do colégio, das amigas. Então, é uma técnica muito interessante quando a gente consegue administrar a ansiedade, quando ela vem, porque ela vai vir como um impulso, ela vai vir como uma sensação física mesmo, e a gente precisa ajudar essa sensação física a acalmar, para que você possa ter as experiências de uma forma muito mais harmônica e olhando para aquilo ali que é a realidade, que é o aqui e agora, que ela conseguia perceber que não precisava sentir aquilo ali, que ela começava, opa, não preciso, não tem nada acontecendo, tá tudo bem, eu tô na sala, tá tudo ok, tô respirando, tá tudo bem, e aí o corpo vai acalmando. Então, segura a pedrinha de gelo é a nossa quarta dica, tá? Quinta dica, aí sim tem outras dicas aqui, mas vamos lá. Quinta dica, né? A quinta dica é relacionada com a alimentação, tá? A quinta dica você pode utilizar um chá. Só um minutinho, gente. Vocês podem utilizar um chá que vai ajudar a acalmar o corpo. Ele pode ser utilizado, né? Que aí se você está no meio da crise, às vezes tem que esperar um pouquinho, né? Então tem essas outras técnicas antes para você utilizar. Mas esse chá, ele é muito bom para você utilizar no seu dia a dia, que você percebe que é um dia que você já acordou mais ansioso, que é um dia que você já acordou mais acelerado e que você já sabe que precisa se acalmar, né? Então, você já pode utilizar esse chá. Ou também você pode utilizar ele próximo ao horário de dormir, porque ele é um chá que vai ajudar o teu sono a melhorar, né? Então, você vai estar mais relaxado, teu sistema tanto muscular como nervoso vai dar uma desacelerada, que é o que a gente precisa para dormir. Ele é um chá, não é um chá que bota você para dormir, ele vai depender muito da quantidade de que você utiliza, e aí você precisa testar com você as quantidades e como o teu corpo reage. Então, tudo isso, gente, que eu tô dando aqui, essas dicas, são dicas teóricas que ajudam a maioria das pessoas, mas você precisa testar com você aquilo que se adequa mais. Eu, gente, tenho uma lista, né? Aqui só é 5 do que a gente falou, do que eu já testei, que eu faço comigo, mas eu tenho uma lista, assim, de tudo que eu posso fazer quando eu posso estar num momento desse, porque todos nós estamos suscetíveis, né? Então, quando eu percebo que eu estou num momento desse, normalmente eu não deixo chegar ao ponto de ter uma crise de ansiedade, porque eu uso técnicas antes, de precaução, de dia a dia, de hábitos, né? Mas quando acontece, meu amigo, porque às vezes acontecem umas experiências, assim, daquelas que tiram você do eixo, né? E tá tudo certo, que todos nós passamos. Então, quando acontece alguma situação dessa, o que é que eu faço? Eu tenho já uma lista, um caderninho, né? Não sei se agora anoto no celular, né? Que tem mais praticidade, mas eu tenho uma lista, um caderninho de várias técnicas que eu vou utilizando. Primeira testei, melhorou, não ajudou 100%, eu vou para outra, vou para a seguinte, aí eu vou para o meu checklist, entende? Então, eu já sei algumas que já me ajudam mais em tais momentos, em que circunstâncias eu estou,
né? Então, vocês precisam começar a testar e aprender como é que funciona para vocês. Por exemplo, chá de mulungu, que é esse que eu vou passar para vocês, né? Que é a nossa quinta dica. Ele é um chá que, dependendo da quantidade dele, ele pode acalmar você de uma forma que te deixa conseguir fazer as atividades tranquilamente do dia. Ou ele pode te ajudar bem a dormir, né? Você ser um mata-leão, né? Então, você precisa saber como utilizar ele. Mas ele é um chá, assim, que normalmente não tem contraindicação, que você precisa só testar em você a sua sensibilidade com ele, de como você pode utilizar. Tem muitas pessoas que são muito aceleradas, né? Que estão em momentos de crise, que elas tomam ao longo do dia, né? Que a gente passa tanto pela manhã como à tarde, numa dosagem, e à noite elas se dão muito bem, não precisam nem usar a medicação de ansiedade aí, química, né, alopática que se utiliza. Ela pode ser sim substituto, tá? Então, esse chá, ele é maravilhoso. Então, vou passar aqui agora para vocês a receita. Anota aí, pega papel e caneta, ou então abre aí o bloco de notas do celular, que a gente vai passar aqui essa receita. Como é que você vai fazer? Você vai colocar para ferver água, bota mais ou menos uns 400 ml ali de água para ferver. Deixou ferver, desliga o fogo e a gente vai fazer uma infusão, que a gente chama, né? Que é quando é só a água gelada ali, né? E aí você desliga, ou água gelada não, gente, água fervida. Você desliga o fogo, depois que ferveu a água ali, desligou. E aí você vai acrescentar as ervas, né? Você pode pegar um punhado, ou seja, uma mão assim, cheia, né? Um punhado de mulungu. O mulungu, onde é que você acha? Você acha nessas lojas de produtos naturais, você acha nas feiras, né? É muito fácil de achar. Ele é tipo uma raizinha assim, que parece uma palhazinha, sabe? Ela é bem leve, parece uma palhazinha. Às vezes as pessoas encontram também como um pedaço, assim, como se fosse um pedacinho de madeira, tá? Pra fazer o que normalmente as pessoas acham que ela é desfiadazinha, você vai fazer em infusão, como eu tô falando. Você vai ferver a água primeiro, depois você vai acrescentar um punhado de mulungu e um punhado de erva cidreira ou melissa, tá? Colocou ali, tampa e deixa ali uns 15 a 20 minutos abafado, descansando, para que a erva solte ali toda a sua propriedade. Passou os 20 minutos, o chá já tá mais morninho, né? Já dá pra gente tomar. Então, aí você vai fazer, você vai coar e não vai adoçar, tá? Não vai botar nenhum açúcar, não vai botar nada. Ele é um chá super leve, ele é um chá que não tem muito gosto, assim, então é muito tranquilo. Pensa que você tá tomando realmente um remédio, então bota pra dentro aí, não tem problema não precisa adoçar ele, porque senão a gente vai perder as propriedades que a gente quer dele, tá? Então, quando a gente adoça, a gente acaba diminuindo essas potencialidades terapêuticas, os bioativos que tem nesses chás, tá certo? Então, repetindo, chá de mulungu com erva cidreira ou melissa, é a mesma coisa. Vocês vão pegar e fazer de forma infusão, né? Ferve a água, deixou a água ferver, desliga o fogo, coloca as ervas, deixa abafado, 15 minutinhos a 20 minutinhos, depois coa e pode beber. Ah, doutor, quantas vezes eu posso tomar? Você vai perceber no seu corpo como pode ser, como você vai percebendo e você vai sentindo, tá? Mas ele não é um chá que você pode tomar até 500 ml, 1 litro por dia dele, tá certo? Importante ser longe, assim, das refeições também, para que você possa utilizar. O momento que eu vou tomar, o horário, vai depender de como você está, tá? Então, observa, se você já acordou muito acelerado e não quer essa aceleração toda, testa ali o chá de mulungu, né? Testa também numa quantidade menor pela manhã, né? Porque ele pode também deixar um pouco mais sonolento. Então, a gente precisa perceber se ele vai deixar muito sonolento ou não. Se seu objetivo é para dormir, né? Para melhorar o sono, você bota uma quantidade maiorzinha ali e aí você vai conseguir ter uma excelente noite de sono. Gente, você dorme feito um bebê, né? É sim um chá maravilhoso. Essa é a nossa quinta dica, né? Que é esse chá de mulungu com erva cidreira. E assim, existem outras dicas também. Bom dia, Antônia. Bom dia, pessoal aqui no Instagram e tudo, né? Então, dá um alô aqui pra Antônia, né? Então, assim, gente, essas dicas, né? São para que a gente possa lidar com esses momentos que a gente precisa trazer a calma para o nosso corpo, para que ele volte ao estado normal dele, para que você possa fazer as suas escolhas, as suas decisões, né? Uma sugestão que eu dou para vocês é nunca, jamais tomem decisões, escolhas nessa energia com ansiedade, né?
quando você tá com raiva, ou tá com ódio, ou enfim, quando você tá com as emoções mais afloradas, digamos assim. Evitem tomar decisões assim. Primeiro, acalme o corpo de vocês, voltem ao centro para que vocês possam tomar as decisões de uma forma mais consciente. Isso vale também para alimentação. Vou puxar aqui a sardinha para alimentação, porque isso vale para alimentação também. Toda vida que você, uma das outras técnicas que a gente ensina, né, na terapia alimentar energética, que é o programa que eu desenvolvo com vocês, né, uma das coisas que a gente ensina e que a gente aprende a melhorar essa relação com o alimento cara, eu tô sentindo aquela vontade, aquele desejo de comer aquele doce, aquela coisa, chega minha boca que tá com água na boca, o que é que você vai fazer? Isso é teu corpo, aquelas bactérias, né, que a gente ensinou, pedindo isso aí. Então você vai precisar ver quem é que tá decidindo por você, você ou as bactérias. Então você vai ter que começar a tomar as suas decisões. Então como é que a gente tira o controle das bactérias? Você vai fazer essas técnicas que eu falei pra vocês, de ansiedade também. Para, respira, desfoca, vai focar em outra coisa, que vai ficar vindo à vontade. Quero comer o doce, quero comer o doce, quero comer o doce, quero comer o doce, quero comer o doce. Quero comer aquele bolo, quero comer aquele bolo. Aí você vai dizer assim, não, beleza, eu quero comer o bolo, tá, beleza. Mas vou fazer aqui outra coisa antes, né? Vou aqui distrair, vou fazer. Aí você se pergunta depois de 5 minutos, será que você quer mesmo comer o bolo? Então, para primeiro, não primeiro impulso, vai lá e dá logo tudo que as bactérias querem, né? Quem é você aí dentro, né, não? Então, você vai parar, né, vai usar essas técnicas. Você pode usar também técnicas, né, de beber uma água, que vai ajudar também. Você vai usar a técnica aqui do desfocar, da respiração. Tudo isso vai ajudar você a administrar todos esses desejos, esses prazeres, essa vontade incontrolável, instintiva, automática que o nosso corpo tem. Né? E a ansiedade é uma desses descontroles, dessas descompensações que o nosso corpo tem. Né? Então a gente precisa saber administrar, harmonizar ele, trazer ele para a calma, né? Para que a gente possa ir lidando com as experiências, as situações de vida de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais leve, né? E aí a gente pode, né, ter esse cuidado com a ansiedade, com essas dicas que você pode aprender, né? Então, se você quiser aprender mais dicas, quiser entender as causas que podem ter aí da ansiedade em você, os gatilhos, como eu lido também isso aí na alimentação, né? Que aí a outra dica também, que é a longo prazo, é buscar terapia, é buscar o autoconhecimento, porque quando você conhece como seu corpo funciona, como as suas emoções funcionam, como seus pensamentos funcionam, você consegue administrar melhor todas essas questões e conseguir trazer uma libertação dessa ansiedade, assim, no sentido de que ela não vai atrapalhar a tua vida nas tuas decisões, mas que você vai aprender a lidar, a administrar ela, controlar, não é nem controlar, é mais administrar e equilibrar ela dentro do teu corpo, porque a gente não consegue controlar nada, né? Porque é realmente tirar esse controle que é deixar o corpo sentir aquilo ali, deixar o corpo passar, entender que aquilo ali vai passar, que aquilo ali vai resolver, porque senão o controle aí a gente acaba fazendo com que as nossas vidas não deixem com o fluxo divino aí, com o fluxo da natureza, que é tudo que a gente precisa deixar e soltar, porque a ansiedade é aquela coisa que a gente quer que seja do nosso jeito, que a gente quer para ontem, que a gente quer agora, e a gente precisa entender que existe uma natureza aí, né, que existe Deus também, que está no controle das coisas, não é nós não, né? Então, quando a gente começa a aprender a administrar nossa máquina, que nosso corpo, entender que a gente não tem esse controle e que a gente pode assumir o carro da gente, né, dirigir nosso carro e não deixar ele mais aí no piloto automático, como copiloto, a gente começa a trazer mais saúde, você vai começar a ver que essa ansiedade não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, ela pode te ajudar em alguns momentos, ela pode te ajudar a se movimentar por uma coisa que você precisa fazer, né, que você precisa, que você precisa executar. O problema é quando ela está em excesso, né, quando ela está te atrapalhando, então a gente precisa diminuir ela, trazer ela para calma com essas dicas e tudo mais. Então, se vocês quiserem também conhecer mais, se conhecer, a gente tem um programa de terapia alimentar energética, que é um acompanhamento, onde a gente vai ensinar você essas técnicas, a como se conhecer, quais são esses padrões
negativos de alguma forma, né, repetitivos que estão sendo gatilhos, como é que eu vou lidar com eles, como é que eu administro e através desse autoconhecimento, através dessas limpezas de registros, né, dessas emoções que muitas vezes estão automáticas ali, a gente faz um trabalho onde você começa a ter autonomia e trazer essa libertação, principalmente de medicações, né, que muitas vezes a gente acaba utilizando medicações para dormir, medicações para ansiedade, né, para a gente se acalmar, etc. E muitas vezes aquilo ali não está resolvendo a nossa questão, nos ajuda em um momento, mas ela não está resolvendo e muitas vezes até piorando a situação de intoxicação no nosso corpo, deixando às vezes nossa amígdala mais curto-circuito, né? Então a gente precisa desintoxicar também. Então, querendo conhecer esse programa, manda recado pra gente, fala aqui nos comentários, né, aqui que o pessoal que tá no YouTube, pessoal aqui da rádio aqui em Aquiraz, né, que tá escutando a gente. Um beijo aqui para todo mundo. Se vocês também quiserem conhecer, a gente está com os atendimentos presenciais aqui em Aquiraz, né? Então, todas as terças-feiras eu venho aqui tanto para o programa, como também para vocês que querem ter esse acompanhamento, né, na alimentação, nessa parte de ansiedade, conseguir lidar melhor com tudo isso. E você que está no YouTube aí, a gente faz também esse atendimento online, né? Ele funciona exatamente da mesma forma. E o pessoal também de Fortaleza, né? Que também tem pessoal aqui em Fortaleza. A gente faz atendimentos aqui na clínica da doutora Denise Vasconcelos. Então, a gente tem alguns locais, você pode encontrar a gente, você pode encontrar a gente aqui nas redes sociais também. A gente vai deixar aqui no YouTube. Você que quer, segue a gente no @janaina.nutri. Manda recado pra gente aí. Então, é isso, gente, nosso programa de hoje. Espero que vocês coloquem em prática, né, essas dicas, porque são dicas realmente que funcionam, tá? E vocês precisam testar se elas vão dar certo para vocês. Simplesmente testem, né? Não deixe essa ansiedade tomar de conta de vocês, mas façam movimentos para que vocês possam mudar essa história, porque é a gente que muda essa história. Então, essas dicas aí, quiserem aqui, volta lá no YouTube, volta ali no Instagram, que as dicas estão lá para vocês, dá para vocês verem como é que funciona a respiração, como é que funciona todas as dicas, tá certo, gente? Um bom dia aqui para todo mundo, um beijo bem grande. Próxima semana voltaremos, mas voltaremos com convidados, né? Como a gente já tinha falado para vocês aqui no programa Bem Nutrir, vamos trazer convidados para vocês. E vai ficar no suspense aqui o convidado da próxima semana, mas vai ter convidado sim. A gente vai trazer um bate-papo super legal. Então, vocês que querem também saber os temas que vocês gostariam, manda recado pra gente, que a gente está aqui aberto, que esse programa Bem Nutrir é para nutrir a gente, é para trazer alegria, é para trazer nutrição para a nossa vida, para a nossa alma. E a gente está aqui para desmistificar, né, para trazer dicas. E a gente tem bate-papos muito legais de conhecimento, de dicas que vocês podem aplicar no seu dia a dia, hoje, no aqui e agora. Então, aproveita hoje o dia, faz aquela respiração, quem não pegou, faz aquela respiraçãozinha, faz um chazinho, né? E aí, vamos lá, ser feliz. Um beijo aqui para todo mundo, até a próxima semana, se Deus quiser, pessoal.